Olá, meu nome é Juliana Pereda, eu sou professora de inglês há mais de 20 anos e pedagoga. E hoje a gente vai falar sobre bilinguismo. O bilinguismo, na verdade, é um termo que virou moda nos últimos anos, agora recentemente. Isso tem gerado um frisson e uma preocupação muito grande, tanto dos pais que gostariam de procurar a melhor escola para os seus filhos, mas também das próprias escolas, os mantenedores que buscam um melhor programa e a melhor opção para os seus filhos. É muito importante deixar claro que o bilinguismo sempre existiu, na verdade, né? Se a gente for pensar no Brasil, que é um país de dimensões continentais, o Brasil nunca foi um país monolíngue. Se você for levar em consideração os indígenas que estão aqui desde sempre, bem como os imigrantes alemães, japoneses, italianos e espanhóis que vieram para o Brasil também alguns anos atrás, a gente pode chegar à conclusão de que o Brasil é um país multilíngue e multicultural, né? Os próprios surdos, em 2002, tiveram a sua língua, a Libras, língua brasileira de sinais, oficializada, e o português para eles é segunda língua, né? Então, a questão cultural e bilíngue e multilíngue do país, apesar da gente se dizer às vezes um país monolíngue, ela é mito, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente pode entender, sim, o Brasil como um país com potencial bilíngue, né? A bilingualidade de um indivíduo, ela está ligada, na verdade, à competência linguística que ele tem, né, em duas línguas, em maior ou menor grau. Então, de uma forma bem simples de se colocar, uma pessoa ela pode ser bilíngue, sendo mais competente falando e ouvindo do que escrevendo, e vice-versa, ou em todas as habilidades. Então, por exemplo, um imigrante que veio do Japão para cá, às vezes ele nem sabe escrever direito português formalmente, mas ele consegue se comunicar e transitar na sociedade de forma competente, tanto na língua portuguesa, que é a língua do Brasil, bem como no japonês, com a sua família e no seu círculo, né, de amizades e familiares. Então, como é que uma pessoa se torna bilíngue, né? É uma grande questão. Será que para você se tornar bilíngue você precisa ir para uma escola bilíngue? Na verdade, não, né? Se a gente for pensar na dimensão psicossocial, um indivíduo aprende uma segunda língua de uma forma muito natural, por exemplo, no seio da sua família, né? Com os pais, quando você tem um pai e uma mãe que são de nacionalidades diferentes, ou quando vem imigrado de um outro país e precisa se inserir na cultura daquele país para onde ele imigrou, né? Isso são dois exemplos simples que a gente pode pensar de como você se torna bilíngue, né? Numa dimensão, uma perspectiva mais linguística, você se torna bilíngue sim, de uma forma mais formal, indo às escolas. Então, a cultura inglesa, por exemplo, é uma escola que tem formado bilíngues há mais de 80 anos, né? E também nos colégios que têm essa proposta bilíngue. Então, se a gente for pensar hoje em dia no Brasil, nesse panorama de bilinguismo, o que a gente tem mais concentrado nos estados de São Paulo, na região sudeste, em alguns estados do nordeste, são basicamente 3 tipos de escolas que atuam com o bilinguismo. A gente tem as escolas internacionais, que têm um currículo internacional. Essas sempre existiram, elas não estão na moda porque elas sempre estiveram. São escolas que adotam um currículo de um outro país, inclusive o português sendo até uma segunda língua. O calendário escolar dessas escolas é um calendário que é seguido no país referência daquele que se escolheu, né? A gente tem exemplos de escolas italianas, inglesas, americanas, aqui no estado de São Paulo, que são bem tradicionais. As mensalidades nessas escolas são, inclusive, muito acima do valor de mercado de uma escola bilíngue, que a gente chama de bilíngue de prestígio, que é a segunda formação, né, a segunda opção de escolas bilíngues, que são as escolas bilíngues como língua de prestígio e que adotam um currículo bilíngue no seu contraturno ou mesclado com o currículo brasileiro. Então, essas são escolas que adotam currículo brasileiro e currículo bilíngue, trabalhando com as duas línguas em consonância ou separadas. Aí vai depender da política, da maneira como a escola entende a questão cultural das duas línguas, né? E num terceiro patamar, a gente tem as escolas regulares, que são as escolas
que a gente conhece na sua maioria, né? E que estão buscando soluções bilíngues para os seus alunos. Então, são escolas que adotam programas bilíngues já em pacotes fechados de empresas do mercado ou que simplesmente ampliam a carga horária do inglês no seu contraturno ou dentro do currículo. Então, assim, dentro desse mundo de possibilidades que a gente tem para os nossos filhos e alunos, nesse contexto cultural e educacional tão diverso, o que a gente precisa pensar é que a aquisição de uma segunda língua e ser bilíngue hoje em dia, no século XXI, é essencial, porque além de você abrir possibilidades para você transitar em outras culturas, em outros níveis sociais, ela também favorece a aquisição de competências que são críticas e são muito importantes para uma formação de um cidadão do século XXI. Então, liderança, colaboração, trabalho em equipe, empatia, solidariedade, pensamento crítico são competências fundamentais para um cidadão do século XXI. E o estar imerso nesse ambiente cultural, que o bilinguismo oferece é muito rico e favorece bastante uma formação completa dos nossos filhos e alunos. O grande X da questão é saber como é que as escolas regulares estão entendendo o bilinguismo como sendo realmente um fenômeno cultural, não simplesmente um aumento de carga horária, e como você lida com a complexidade de se trabalhar programas bilíngues com qualidade e, mais importante, um corpo docente que seja academicamente, linguisticamente e culturalmente preparado para lidar com todas essas questões, né? E essa deveria ser também a preocupação dos pais.